Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora que, meu amigo, deu ruim pro Xandão, tá? O pessoal voltou atrás. Olha essa manchete aqui na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. O que eu já expliquei para vocês? Mônica Bergamo fala pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Ela tá dizendo aqui, ó, prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Ou seja, o que estão dizendo aqui os ministros do STF? Não vamos embarcar nessa, Xandão. Achamos que você exagerou, errou nessa parada, e ele errou mesmo. Mais do que isso, o que ele fez foi fazer um gesto de chantagem com o resto do STF, obrigando todo mundo a morrer com ele ou então abandonar ele de vez. E, felizmente, o STF decidiu abandonar o Xandão de vez. Tá? Isso daqui quer dizer que até o Gilmar Mendes abandonou o Alexandre de Moraes nessa história, meu amigo. A coisa tá feia lá no STF. O que o Alexandre de Moraes vai fazer, eu não sei. Eu recomendo a renúncia, mas eu não sei o que ele vai fazer, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui, meu amigo, é a derrota, perdeu. E felizmente, nós ganhamos. Isso aqui é uma vitória excelente pra gente, porque lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha esse risco, né? Eu não sabia o que ia acontecer. O Alexandre de Moraes fez essa prisão do Bolsonaro no intuito de, olha só, agora tá todo mundo junto. Vamos todo mundo junto pra Magnitsky, e aí vamos virar uma Venezuela, vamos fazer uma coisa pra estilo Venezuela e coisa e tal. Ou então eu tô sozinho nessa parada e me fudi completamente, né? E aparentemente foi pro me fudir completamente, o pessoal resolveu não ir para Venezuela, o que é uma coisa muito positiva. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Laranjão é maior que Xerxes, Magnitsky no Careca, Gengivão venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais cedo a gente já fez uma reportagem, já fez um vídeo aqui falando sobre o racha no STF, que havia um racha. A gente não sabia quantas pessoas estavam de cada lado, né? Porque a notícia foi dada de um lado pela Revista Oeste, que falou que ministros do STF foram contra a prisão do Bolsonaro. E de outro lado tinha uma entrevista no Brasil 247 dizendo que ministros apoiaram Xandão e não sei o que lá. E aí a dúvida era quantos ministros estão de cada lado nessa história, né? Porque ministros pode ser um, pode ser dois, pode ser três, um não pode, né? Porque um seria, né, singular, mas pode ser dois, pode ser um também, sabe por quê? Porque esse pessoal costuma mentir, tá? Então eles falam ministros, mas na verdade é um ministro só que falou e coisa e tal, ou às vezes até nenhum, né? Enfim, e aí o que aconteceu agora foi o seguinte, na Folha de São Paulo, com a Mônica Bergamo, a coisa é mais séria. Não estou dizendo que a Revista Oeste não seja séria não, mas a Revista Oeste havia o risco dela ter falado que ministros são contra a prisão de Bolsonaro. Que ministros? Cássio Nunes e André Mendonça. Porra, é óbvio que Cássio Nunes e André Mendonça são contra a prisão do Bolsonaro, né? Mas eu dava para perceber pelo tom da matéria que não, que realmente havia mais coisa aí, né? Que era um furo mesmo, a Revista Oeste deu um furo e a Mônica Bergamo foi depois aqui, porque aqui, pelo visto, se a Mônica Bergamo tá falando isso, é porque foi Gilmar Mendes, não foi o próprio Alexandre de Moraes, evidentemente, né? Aqui, ó. Corte, que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump, passou a ser criticada. Aqui, ó, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do STF e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. Isolado, totalmente isolado. Até o Gilmar Mendes ficou de fora. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente da primeira turma, ou seja, Gilmar Mendes, que não está na primeira turma, e também alguns que a integram, como, né, Carmen Lúcia, Fux, consideraram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. O que eu falei para vocês? Insustentável. A posição do Alexandre de Moraes é insustentável. Não tem como garantir esse troço. Todo mundo sabe que vai dar merda nisso daí. Agora, eu tava com medo ainda. Por que eu tava com medo? Insustentável, impossível, não pode, não sei o que lá mais. Né, sabe-se lá qual é a disposição dos ministros do STF de ir para Venezuela, né, transformar o Brasil numa Venezuela. Não, vamos todo mundo junto com o Xandão e deixa a Magnitsky para cá, deixa a Magnitsky para lá e vamos todo mundo junto aqui, a gente transforma, fecha essa porra aqui. O Brasil vai ser uma merda, vai quebrar as empresas no Brasil, vai ser terrível para a indústria, para a economia, mas a gente aqui, elite é elite, né, quem tá por cima no país sempre ganha dinheiro, sempre vai ficar feliz.